Graças e paz, meus irmãos, boa noite. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão na live. Sem perca de tempo aqui, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Hebreus 10, lá no final do capítulo. Enquanto os irmãos procuram, eu vou só orar mais uma vez. Pai misericordioso e santo, mais uma vez o Senhor me deu essa oportunidade. Eu peço que o Senhor me ajude naquilo que o Senhor colocou no meu coração, que venha me alimentar e alimentar aqui os irmãos que aqui estão, usando sempre da sua misericórdia, da sua graça. Me ajude a expor aqui aquilo que o Senhor deseja para com parte da igreja do Senhor que aqui se reúne. Amém? Vamos ler aqui 2 versículos, para que eu possa explanar aqui mais ou menos uma reflexão que Deus colocou no meu coração. Diz assim, Hebreus 10, lá no final do capítulo, Hebreus 10, 38 e 39. 38 e 39, é isso mesmo. Diz assim, e todos aqueles que eu aceitei, na João Ferreira de Almeida, está todos aqueles que eu justifiquei, ou eu, todos aqueles que, deixa eu ver aqui, toda vida, o meu justo viverá pela fé. E aí diz assim, mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Na outra versão diz, eu não tenho prazer nesta alma. Mais embaixo, no 39, ele fala, nós não somos gente que volta atrás e se perde, pelo contrário. Temos fé e somos salvos. Amém? Ultimamente, usando aqui um pouco das mensagens que o pastor tem trazido, a nossa geração, ela tem retrocedido muito, ficado muito para trás, abandonado a fé. Nesse mesmo capítulo, lá no comecinho, a carta aos Hebreus fala das pessoas, da lei, né? Aonde ela estava sendo aplicada. Diz assim, a lei dada por Moisés não é modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, anos a anos. Todo ano tinha que oferecer um sacrifício. Mas aí veio Jesus, né, fala lá no 5. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse, ele fala com Deus, tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifício, nem oferta de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Ou seja, em Maria, Deus, no poder do seu Espírito, ele preparou um corpo para Cristo, do qual foi esse sacrifício que foi perfeito, do qual nós temos acesso a Deus novamente, porque o sacrifício era imperfeito. E aí mais embaixo, no 38, ele vem com uma divergência a cada um de nós. Ele fala assim no 28. Quem desobedecesse a lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado depois de ouvir o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. E aí ele fala no 29. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus? Consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que o purificou. O que será? Ele fala uma pergunta, o que será que vai acontecer? Né? E aí ele continua. E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Então, é uma advertência muito séria
para cada um de nós. E Hebreus 10, 25, ele fala do abandono daqueles que estão congregando, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Acho que eu pulei aqui. Ele fala assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, o dia de Cristo, o dia da vinda de Cristo. Bom, como eu disse, hoje o pastor explanou bem a respeito de que o Cristo fez para nós na cruz, né? Na mensagem passada, vale a pena assistir lá. Ele falava de tudo o que Jesus fez, e o inimigo vem nos acusar, que nós não temos direito, e uma coisa desse tipo. Ele fala do evangelho da salvação, calçar nossos pés com o evangelho da salvação e tudo mais, lá em Gálatas 6, né? O que acontece, como eu li lá no último versículo desse capítulo, Jesus está falando: aquele que eu justifiquei viverá pela fé. Nesses tempos, a gente vem conversando aí, nas nossas conversas, vezes de encontro, a questão das nossas desistência das coisas que são muito claras nas Escrituras, do qual nós não devemos existir. Né? E aí, não é só o congregar, mas aí a gente vê dentro da família, dentro até mesmo de nosso trabalho, porque a Bíblia diz assim que quando nós vamos trabalhar, não trabalhamos para homens, trabalhamos para Deus. E às vezes as dificuldades, tanto de um, tanto de outro, de completar o quadro de funcionários, sendo que tem milhares e milhares de gente parada, enfim. Mas o mais triste é na família. Toda hora a gente vê uma notícia de um divórcio. Eu sou irmãos, de 9 irmãos, cara. E é uma luta tão grande, para que a gente veja um matrimônio ter frutos, que não é brincadeira. E a gente estava conversando esses dias, né? Quando Jesus, lá em Mateus 19, que ele trata do casamento, ele lembra os fariseus, do qual indaga eles com essa pergunta, ele lembra, eu estava conversando esse dia com um irmão, não vou falar não para não estar. E aí ele fala assim, lá de Gênesis, ele lembra: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E nisso, em tudo, né, da nossa vida. Tudo aquilo que nós vamos fazer, que desliga, nós temos que prestar muita atenção, se esse desligar não é da nossa conta, é nós que estamos fazendo por conta, e a palavra de Deus não aprova aquilo que nós estamos fazendo. Toda vez que nós fazemos isso, nós caímos num laço perigoso, triste, que quando fala nesse mesmo capítulo assim, ele fala do Espírito Santo, do qual Deus nos deu, porque o Espírito de Deus é quem nos dá a direção para fazer aquilo que é reto. E quando nós façamos o contrário, nós estamos fazendo aquilo que não agrada ao Espírito Santo. E outra, estamos pisando no sangue do Cordeiro, do qual nos lavou. E aí resta para nós essa triste notícia, do qual ele fala assim, que lá na lei de Moisés, eram punidos dessa maneira. E ele também fala dos valores, né, que nós damos nas coisas. Ele fala assim: consideram como coisas sem valor o sangue da aliança. Isso é um peso tão grande para a nossa vida. O sangue da aliança, o valor, o sangue da aliança que nos purificou. Então, isso é um peso tão grande para a nossa vida, que se nós pensarmos com muita sabedoria, nós não façamos aquilo que faremos, né? Aquilo que Deus não aprova nas Escrituras, por causa que assim nós estamos aborrecendo o Espírito que Deus colocou sobre nossas vidas, e nós caímos nesse laço, e aí perdemos. A gente pensa assim que
sair da fé é difícil, mas é a coisa mais fácil que tem, porque a nossa natureza ela sempre vai brigar para que nós voltamos para o mundo. O nosso inimigo, ele é tão astúcio que quando nós vemos, nós já estamos fora da presença de Deus. E quando nós saímos fora da presença de Deus, automaticamente nós entramos na escuridão, do qual, muitas das vezes, as coisas que nós faz, nós nem sabemos que estamos fazendo. É pura e nitidamente a escuridão que toma conta dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso corpo, e assim caminhando. Eu estou acompanhando aí uma família, que o cara, essa pessoa, ele sempre trabalhou, sempre deu duro, sempre buscou, né? E o contrário, né? A pessoa não ajuda ele, cara. E aí vem. Só que daí eu falei com ele, cara, é o seguinte, velho. Se você estiver na luz, você pode iluminar essa pessoa. Mas se você não estiver na luz, vocês dois vão se dar ruim na caminhada. Então, procure caminhar na luz você primeiro, depois você vê se a pessoa realmente quer, porque tem um querer da outra pessoa. Não adianta. Perdão. Nós pensar que nós salvamos alguém ou colocamos alguém no caminho de Deus. Mas se nós estivermos na luz, nós ilumina a outra pessoa. Então, é terrível a forma do qual a pessoa se comporta, uma vez que ela perdeu a visão do Espírito Santo. Aí só resta lamento, porque nem às vezes ela está procurando algo do qual satisfaça ela, mas como a Bíblia diz que só Deus pode nos satisfazer, ela sempre vai caminhar na direção contrária, tentando alimentar nossa carne que é insaciável, e aí ela nunca vai encontrar o verdadeiro caminho. E quando Deus fala aqui que Ele vai, né, destruir, porque Tiago 4 fala que nós, uma vez que nós somos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Deus não vai ter uma outra escolha a não ser destruir os inimigos dele. Então, não tem como Deus fazer aqueles que se declaram como inimigo. Como nós nos declaramos inimigo de Deus? Uma vez que nós não queremos o caminho dele. Então, andamos como inimigo dele. E aí, não é que Deus é nosso inimigo, mas nós nos tornamos inimigo dele. Portanto, o que eu quero dizer aqui e enfatizar é a questão da nossa fé. Nós não percebemos que a nossa falta de fé, ela é muito clara na nossa vida. O primeiro, nós começamos a abandonar alguns valores de Deus. Sem querer, nós começamos a abandonar o aprisco aonde Deus trata com suas ovelhas. Aqui está bem claro nesse capítulo, onde Jesus orienta, através de Paulo, nessa carta aos Hebreus. Ele fala, não deixe de se reunir, né? Estar na congregação, reunido, ainda mais quando se aproxima do grande dia. Ele fala assim, animai uns aos outros, exortai uns aos outros, né? Então, as primeiras coisas que acontecem quando a nossa fé está fraquejando, nós começamos a abandonar essas reuniões. E aí, sem perceber, nós vamos caindo, e até que chega aqui no último versículo que eu li. Ele fala assim, nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Um pouco antes ele fala, eu não ficarei contente com ela, que no caso, na outra versão, fala, eu não tenho prazer na sua alma. E aí começa a nossa decadência, né? Quando Deus não tem prazer na nossa alma, fica difícil. Mas isso é uma escolha de cada um de nós. Nós temos que parar, pensar e entender que fora de Cristo, fora de Deus, nós praticamente estamos mortos. É como muitos falam aí, né? O peixe na água,
ele tem vida. Fora da água, ele não tem vida, mas a água continua sendo água. Nós, fora de Deus, nós não temos vida, mas Deus continua sendo Deus. Então, quem tem que estar nele e buscar ele, sempre somos nós. É uma decisão de cada um de nós. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a porta está aberta. Se eu quiser entrar por ela, com certeza eu vou encontrar ele, como diz lá no Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato, se você quiser, eu entro aí e ceio com você. Essa questão da ceia, ele vai sentar, conversar comigo, passar diretrizes, do qual eu vou, com certeza, querer caminhar com Cristo. Às vezes a gente fica colocando muitas coisas, e às vezes a gente, né, com a nossa ignorância, às vezes fala às pessoas: você vai para o inferno, Não, se eu conversar com Cristo, né, nessa ceia que ele está falando, é quase impossível eu querer o outro lugar, outra parte, voltar para o mundo. Porque a forma que Cristo conversa conosco, a forma que ele fala com a gente, se o nosso coração está aberto para ele, eu não digo que é impossível, que nós podemos rejeitar, mas é muito lindo a forma que Jesus trata com o ser humano. O ser humano não tipo assim, é quase irresistível a forma. Por quê? Nós, querendo ou não, nós sabemos da nossa maldade. Nós sabemos daquilo que, aonde nós nos metemos. Quer dizer, lá no Éden, a gente decidiu por conta própria andar sozinho. E Deus não falou assim: não, vocês não vão andar sozinhos. Vocês podem andar sozinhos, mas geralmente vocês vão morrer, porque vocês não vão conseguir andar sozinhos. É como eu falei da água. Deus continua sendo Deus, mas nós sem Ele não somos nada e morreremos. Amém? É isso que eu queria deixar com vocês. Quando vocês tiverem um tempo, leia lá Romanos 10. Logo a seguida, tem os heróis da fé, né? Que é Hebreus 11. E aí lá, ele narra todos os heróis da fé, o que eles passaram para estar com Cristo. É impressionante. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.